Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Kawaii Tech, um podcast onde três amigas engenheiras falam sobre tecnologia, inovação e carreira, sempre com um olhar atencioso à questão feminina. Hoje eu estou aqui com a Dani Sul, com a Tati Takimoto, e nós vamos falar sobre um assunto que deu muito pano para manga no episódio anterior, que são as soft skills. E nós escolhemos 3 soft skills poderosíssimas para falar hoje, que são aquelas soft skills que a gente considera um tripé para a carreira de qualquer um. Hoje nós vamos falar sobre autoconfiança, resiliência e persistência. Persistência. É isso aí, Tati. Então, a gente vai começar com a Tati falando sobre resiliência. Tati, diz pra gente o que é resiliência. Gente, resiliência é a capacidade que a gente tem de se reerguer depois que a gente levou um tombo. Então, é aquela questão assim de quando você se recompõe, você pode ter passado por um processo muito ruim, pode ter passado por algumas situações que te derrubaram e te quebraram de alguma forma. E você, então, se recompõe. É claro que quando você se recompõe, você nunca volta igual como você estava antes, né? A gente tem os aprendizados, a gente tem lá as nossas cicatrizes, mas a gente continua, enfim, volta a energia que a gente tinha para recomeçar. Então, até tem aquela arte japonesa que é a arte Kintsugi. Acho que é isso, né? Kintsugi. Isso. E que é uma arte que recompõe vasos que se quebram, né? Com fios de ouro. E eu vejo a resiliência muito nisso, assim, sabe, Dani? Assim, o vaso se quebrou e depois a pessoa ali, né? Fez a arte de recompor o vaso com aqueles fios de ouro. Então, ele volta com as cicatrizes, mas essas cicatrizes e este ouro dá para ele um outro tchan. Então, o vaso, às vezes, pode até valer mais, né, por conta disso. E a gente também. Eu vejo que a gente fica maior, né, por conta do que a gente aprendeu, por conta do que a gente trouxe de experiência de vida. Então, resiliência para mim é muito isso. Achei sensacional essa definição, Tati. Eu ouvi uma vez uma definição legal também, que é a resiliência é você ter aquela latinha toda amassada e você conseguir desamassar, né? Porque a vida ela vai amassar a gente, né? São vários tropeços, várias derrotas, mas a gente vai se desamassar e continuar em frente. Então, assim, acho muito importante essa questão da resiliência. E você lembra, assim, alguma vez na sua carreira que você precisou ter resiliência, que você precisou se recuperar, se restaurar de um baque? Tem várias situações, né? Várias situações. Então, na carreira, como exemplo, eu já fui CLT 2 vezes, né? Nessas 2 vezes eu tive que sair da empresa. E essa saída das empresas nem sempre foi uma... Aliás, as 2 vezes que eu saí da empresa, por questões pessoais, sempre me levaram assim até para uma quase depressão, né? Então, eu fiquei muito triste, passei por situações muito difíceis, mas eu me recompus. Hoje eu tenho 3 empreendimentos, né, e toco todos eles muito em função de tudo que eu aprendi, né, sendo CLT e, enfim, com todas as experiências e bagagens, né. Então, isso me trouxe para onde eu estou hoje, né, e é claro que isso, a vida inteira a gente passa por isso, né, por questões, assim, que são difíceis na vida, a gente precisa se recompor. Ou isso, ou a gente vai ficar deitado na cama direto sem fazer mais nada da vida, né? A gente precisa se reerguer. E aí eu lembro também já que a gente está aqui como engenheiras,
né? Eu lembro lá da minha época na faculdade, eletromagnetismo, olha, essa disciplina para mim foi difícil, eu tive que ser muito resiliente, entendeu? Porque ela me derrubou algumas vezes, foi a única disciplina que eu reprovei na faculdade, tá? Eletromag. E, enfim, me recuperei, estudei, enfim, estou aqui, me formei. Gente, não, pera, não, vamos organizar isso aqui, entendeu? Eletromagnetismo é muito legal. Eu amo isso daí. A minha área de pesquisa é a aplicação de campos eletromagnéticos, né, em sistemas biológicos, quer dizer, em seres humanos ou em células. Então, eletromagnetismo é legal. Não vamos colocar aqui para o pessoal que está assistindo que é uma coisa ruim, porque não é. É legal. Não, ainda bem que tem gente que gosta de eletromagnetismo, como você, Dani Su, né? Ainda bem, tem gente que faz proctologia, né? Então, assim... Contabilidade, entendeu? Tem gente que gosta de lidar com nota fiscal, então... Que bom que tem gosto para tudo nesse mundo, inovação. Né? Uhum. Mas eletromag é um negócio assim... Enfim, vamos continuar, Tati. Chega de um aperto, assim, vai. Não, aí tem, né? Daí a vida me levou para os empreendimentos, e nos empreendimentos também, vira e mexe, a gente precisa ter resiliência, porque muitas das coisas que a gente tenta fazer não dá certo, né? E aí a gente tem que repensar, e a gente tem que se planejar também, né? Até onde que a gente pode ir, e essa resiliência tem muito a ver também, aí mistura mais um monte de coisa, Dani, porque daí a gente já começa a pensar na gestão de risco, no planejamento, e ver quantas vezes a gente vai, sei lá, aceitar cair, né? Ou a gente vai querer outros tombos, não exatamente naquele que a gente já levou, já escorregou e tal, de repente, será que esse empreendimento é mesmo para mim? Será que eu devo tentar uma outra coisa? Será que eu devo pivotar a minha ideia? Então, nos empreendimentos também acontece muito isso, empreendedorismo direto, a gente precisa ter essa resiliência de saber que a gente vai ouvir muitos nãos, esses nãos muitas vezes vai nos trazer muitas dúvidas, a gente vai ouvir coisa que a gente não quer ouvir, que a gente não gosta de ouvir, e que isso tudo, enfim, vai nos trazer um aprendizado, e a gente tem que, de novo, se recompor e ver o que a gente faz da vida dali para diante, né? E eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, que não é aquele negócio do simplesmente bola para frente, é a gente se restaurar mesmo, porque às vezes a gente toca em frente, mas fica aquela dor ali, né? Aquela insegurança, aquele medo. Então, assim, acho que a gente tem resiliência, não é simplesmente bola para frente, é você se recompor mesmo, né? Você se recuperar. E a gente falou brincando aqui de eletromag, né? É resiliência, você reprova e da próxima vez aí você fica, né? Fica chateada, fica mal, mas você começa de novo e acredita que dessa vez vai dar, e estuda mais, e tenta corrigir as fragilidades que você tinha, as fraquezas que você tinha naquela matéria, e você tenta de novo. Então, assim, você se recompõe e tenta de novo, né? Então, eu acho que é bem isso. Dani Su, resiliência. Eu acho que a questão ali toda é, às vezes, o medo que as pessoas têm de errar, né? Resiliência é quando você erra e tem que se levantar e superar essa situação e bola para frente. Bom, eu acho que errar é o normal. Jesus, errar é normal. Entende? A gente sempre erra. O importante não é o errar, é o que você vai aprender com esse erro e como você vai errar diferente uma próxima vez. Entende? Porque você vai tentar de novo e vai errar diferente. E errando diferente, você aprende. E vai tentar várias vezes. Eu acho que um problema muito sério que pode acontecer é a pessoa simplesmente acertar de primeira. Eu particularmente me apavoro. Né? Eu apavoro quando eu acerto de primeira uma coisa. Por quê? Porque quando eu for repetir o que eu fiz, a chance de eu errar vai ser grande. E eu vou ficar muito triste porque eu não vou conseguir fazer de novo. Então, resiliência... Isso que a Dani Su
o que a Donice está falando tem muito a ver com inovação. Então, aqui nos empreendimentos, né, e quando a gente trabalha com tecnologia, errar é fundamental. Então, a gente diz erra e erra rápido. E no empreendedorismo, que tudo tem que ser muito rápido, né, quem erra mais rápido, aprende mais rápido e, enfim, ganha dos concorrentes. Né? E assim, olha, na gente, ciência também. mas eu acho que vocês falaram um assunto que ele é muito complexo, né? Porque, por exemplo, para mim, errar é um negócio complicado, ainda hoje, né? Então, assim, eu me culpo muito quando eu erro. Eu tenho dificuldade quando eu erro, assim, a resiliência quando eu erro. Então, a gente precisa se perdoar e entender que errar é normal. Só não erra quem não faz. Sim, exatamente. Mas eu acho que isso é importante falar, porque tem assim, a gente aprende com o tempo, né? Mas quando a gente é mais nova, principalmente um perfil mais perfeccionista, sofre demais com os erros. E aí. Mas é que quando você é mais nova, Dani, qual é o problema? O problema é que você errou pouco. Faz entendeu? No meu conceito, o problema de você se sentir mal de errar quando é nova é porque você errou pouco ainda e aí não teve a oportunidade de aprender tanto. Então, para vocês que estão errando pela primeira vez, podem ficar felizes porque vocês vão errar muitas vezes. E vocês vão se acostumar. É uma experiência. E se você não errar, é porque você está fazendo alguma coisa errada, na verdade. Entende? Porque só não erra quem não faz nada. Sério. Só não erra quem não faz nada. Sério, né? Porque assim, ó, vamos combinar que agora eu vou colocar o dedo na ferida, né? A tolerância com os erros das mulheres é menor, ou não? Isso é verdade. Eu já passei por isso. É verdade. E se a gente erra, tem que errar quietinho. É verdade. E se assim, ó, e aí, não, a gente não erra quietinho, né? A gente erra, normalmente mulher erra e fala assim, olha, eu errei, mas eu vou consertar. Mas já fala para todo mundo, eu errei, gente, eu errei, né? Então, assim... Não, mas eu já estive no meio de engenheiros, Dani, né? Vários engenheiros, eu a única engenheira, todo mundo erra ali, né? Mas a única que foi citada na reunião que tinha diretoria envolvida fui eu. Porque a Tatiana errou. Então, isso é outro... como dizer, aí a minha resiliência teve que trabalhar muito forte ali. Porque ali eu fiquei com vontade de largar a engenharia. Exatamente. Então, o que a gente tem que... A gente tem que jogar real aqui, né? Principalmente que a gente tem que se perdoar, a gente tem que ser resiliente, sim, a gente vai errar, sim, mas a realidade é que as mulheres, elas são muito mais cobradas pelos seus erros, né? A tolerância com os erros das mulheres é menor. Então, a gente precisa estar preparada para essa realidade. E se a gente não se perdoar, quem vai se perdoar? Quem vai te perdoar, né? Se a gente não se perdoar, quem é que vai perdoar a gente? Entende? Então, assim, eu acho que esse é um assunto importantíssimo que a gente já tem que vestir, assumir, entender, incorporar, né? Que a gente tem que se perdoar pelos nossos erros, que é normal errar e que a gente vai ter resiliência, a gente vai se recuperar e vai tentar de novo. Bom, vamos continuar. Eu acho, Dani, que nessas reuniões, o que acontece? Somos poucas, em geral. Então, a gente aparece muito, entendeu? Tudo na gente fica muito claro, né? Tudo que a gente faz aparece. Então, eu acho que isso que às vezes acontece muito, tanto em empresa, quanto em qualquer outra situação em que tem poucas mulheres, né? Eu acho que não é só na empresa, Dani, acho que não é só na empresa. Entende? Então, assim, ó, eu acho que em todos os lugares, nas relações familiares, nas relações pessoais. Enfim, é um assunto polêmico. Vamos voltar para as skills. A Dani trouxe um assunto polêmico, porque eu acho que isso tem a ver com poder também. Né? Tem a ver com poder, tem que
tem a ver com quem está te julgando por conta daquele erro. Né? E geralmente as pessoas que te julgam são aquelas que querem ter poder em cima de você. Então, isso nas empresas acontece. E eu senti muito isso na pele também. E sabem que você sendo a única mulher ali, no meio de tantos engenheiros, ali a gente está numa situação mais vulnerável. Né? E as pessoas escolhem justamente quem é mais vulnerável para atacar. E isso, aí a gente tem que ter muita inteligência emocional, aí a gente tem que ter a tal da resiliência, aí a gente tem que ter a tal da autoconfiança que, né, a Dani falou que ia puxar também, e a gente tem que ter uma rede de apoio de mulheres, coisa que lá atrás a gente não tinha tanto, mas hoje a gente tem. E agora, com esse podcast, a gente poder falar isso para as meninas, né? Poder dizer para outras mulheres que isso acontece e que quando acontecer, não é para elas se sentirem, sei lá, que elas não são capazes, que elas estão errando, que só ela que erra, que ela não vai continuar com a carreira porque estão apontando os erros dela. Então, ela tem que pensar, não, tem que ter pensamento crítico. Assim, não, isso está acontecendo por conta de um viés que as pessoas têm, de achar que nós somos, que não temos capacidade, por isso que nós estamos errando, é diferente, né? Então, estar no meio de outras mulheres que passam pelos mesmos problemas, entender, você não é o problema. Né? Não Exatamente. E o tempo vai mostrar para você que eles erram também. Eles erram Sim. também. Né? Então, você vai vendo que, ó... E outra coisa interessante, né? Essa questão da resiliência, ela é muito, assim... Eu acho que tem um pouco a ver com humildade, sabe? É você dizer, tudo bem, caí, me estabaquei aqui, vou levantar. Vou levantar, vou corrigir, vou fazer melhor, vou continuar. Né? Tem que ter um pouco de humildade para ter essa atitude resiliente. E acho que um pouco de autocrítica, né? De saber que, às vezes, você levou um baque e não foi culpa da outra pessoa. Quer dizer, não foi culpa do outro lado. Entende? Que talvez o problema seja você. Exatamente vem da humildade dessa questão de você conseguir, entendeu? Se ver nesse sistema. E aprender, Aliás, assim, ó, essa coisa de o problema estar em você. Independente, né, da onde está o problema, a gente só melhora a gente mesmo, a gente só conserta, altera, modifica a gente mesmo. Mas é difícil, né, amiga? Vamos assumir. Mas sempre o foco... Não, mas aí você atingiu a iluminação, entendeu? Você já atingiu a iluminação. Você vai tentando na sua carreira, aí chega uma hora que você atingiu a iluminação. Você tá lá, entendeu? Os caras estão fazendo merda em volta, entendeu? E você tá lá plena porque você atingiu a iluminação. Você sabe que não é só você que está errando, que você sabe que você pode sim, né? Que você tem tanta capacidade quanto qualquer um, né? E que você vai fazer, vai acontecer, vai realizar, vai ser um sucesso. Então, mas aí você já atingiu a iluminação. E você pode chegar numa reunião e perguntar assim, ó, falar assim, não entendi. É engraçado, assim, eu chego, né? Sempre fiz isso na minha carreira. Se eu não estava entendendo, eu dizia, gente, por favor, eu não estou entendendo. E aí, na conversa, a gente via que não era só eu que não estava entendendo, ninguém estava entendendo nada, né? Mas você ninguém tinha coragem de perguntar. Ninguém tinha coragem de perguntar. Então, assim, a gente tem que também desmistificar essas questões, né? Você tem que ter paciência, né, Dani Sul? Porque eu entendo que não é fácil, né? Às vezes dá nos nervos. Pô, o cara erro atrás de erro e ninguém fala nada, né? E comigo é diferente, né? Mas a gente só pode... Virou e mexeu, você só pode melhorar você mesmo, você só pode mudar você mesmo. Então, assim, você vai tentando, uma hora você atinge a iluminação. Buda.
Dani Buda. Buda. A plenitude. Mas é que o que eu digo assim, Dani, é que essa história de resiliência, às vezes, quando você leva um não, né? Um não na cara, é muito difícil, né? Dizer que a gente vai ficar assim, aceitar super bem e que eu vou aprender com isso e melhorar, eu não sei de vocês, amiga, mas eu xingo até a alma. Eu fico uma semana xingando a pessoa e dando soco. Depois eu me acalmo e vou ver aquilo lá com uma mais maturidade, entendeu? Mas de início não é assim, não, até hoje. Mas é resiliência. Mas isso é resiliência. Amiga. Ninguém falou que você precisa desamassar na hora. Nem isso mesmo. Eu amasso a pessoa. Não. Então. A gente demora mesmo. Não, e dependendo da pessoa, pode demorar mais ou menos. Exatamente, pode demorar mais ou menos para desamassar. O importante é desamassar e não acreditar que você vai ficar ali amassadinho o tempo inteiro, né? Ok. Qual é a outra soft skill, Dani Su, que forma o nosso tripé Maravigold de soft skills? Persistência, né? Que é não desistir. A vida, por exemplo, de um cientista é isso, né, amiga? Persistência até o fim. Eu estou há 20 anos trabalhando sobre o mesmo assunto. O que você acha, Tati? Eu acho que eu preciso te dar um troféu. Ô, Tati, o que você acha? Eu acho que você precisa desistir. Eu acho que 3 anos de empresa está bem tranquilo para mim. A Tati vai dizer. Eu não consegui ficar muito tempo na academia, não, assim. Eu fui para o empreendedorismo justamente porque eu não sou muito dessa, assim, de ficar fazendo muito tempo. Só que o problema é, assim, você está 20 anos ali, só que você não está fazendo a mesma coisa, você está inovando, você está trazendo várias pesquisas diferentes, né? E isso, a sua persistência é nisso, assim, é na questão da tua paixão pela inovação. Né? Então, pode ser, um projeto aqui, de repente, não ganhou um edital que precisava para uma verba para conseguir realizar. Aí você vai atrás de um outro edital. Então, você persiste naquele projeto porque você acredita nele. Né? E aqui comigo é a mesma coisa, assim, eu tenho também os meus projetos, eu persisto nesses meus projetos porque eu tenho um propósito muito grande, eu acredito muito nessa questão que envolve a inclusão, principalmente de mulheres nesse mundo da tecnologia, né? Então, os meus empreendimentos, eles são voltados para isso também. E aí, fecha uma porta, eu vou atrás de outra, né? Fecha uma janela, eu vou atrás de uma porta, e assim vai indo. Eu vou encontrando outros caminhos, mas com aquele propósito lá na frente, com aquele meu objetivo lá de trabalhar, assim, a questão da inclusão. Ok. Eu acho que tem que ser muito nesse sentido, assim. E a Dani Su, no sentido de não desistir das suas pesquisas até chegar nos resultados que ela busca, né, Dani? Que é importante também. Eu acho que varia muito do timing de cada um, né? Tem pessoas que gostam mais da empresa porque vê o resultado do seu trabalho ali na hora, e para pesquisa você tem que ter persistência, paciência, resiliência, porque o tempo é mais longo, né, Dani? Mas assim, né, amiga, eu acho que toda pesquisa, por mais longa que a gente fique e trabalhe nela, eu acho que ela tem um momento que ela tem que terminar, dando certo ou não, entendeu? Tudo tem seu tempo, tem o seu time, então, ou porque acabou a grana, ou porque acabou o tempo. Isso. Tipo assim, ficou velho o assunto, entendeu? Ninguém se interessa mais por isso, acabou. Então, eu acho que essa é a questão importante sobre a questão da persistência. Você saber também o momento que você deve parar, né? Isso é importante. Porque senão vira teimosia. Teimosia. E aí teimosia já não é muito inteligente, né? Então, a gente tem que agir com inteligência e estratégia. Isso. É legal isso que vocês falaram, porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca, né?
Quando a gente vê, não, vai dar certo, e tum, tum. Quando a gente vê, tá com a cabeça toda, né, sequelada de tanto bater na parede e não vai sair ali. Eu acho que mudar de ideia, mudar de estratégia é super legal também, né? Então, acho que é outra questão muito importante a persistência. A gente não desistir, né? Não desistir, mas sempre reavaliar se aquele é o caminho correto, né? Para não ficar tentando sempre a mesma coisa e tentando errar. Certo? E qual que é a última soft skill que nós vamos falar? Autoconfiança. Mas essa aí é aquela. Autoconfiança é o quê? É você acreditar que você consegue realizar, que você consegue fazer, você acreditar que você pode e que você vai resolver a parada, que você vai chegar lá e vai, como é que é, Dani? Marcar o pênalti. Sim, é aquilo que eu te falei, né? A pessoa tem que ser artilheira. A bola veio na grande área, é gol. Jogou para você na grande área, você vai ter que chutar e vai ser gol. Então, essa é uma habilidade que você tem que ter, né? Só que eu acho que autoconfiança, ela é construída através de experiência, né? De educação e de você aceitar os feedbacks. Então, autoconfiança é essencial para você também criar uma credibilidade em você mesmo, para você se acreditar que você é capaz. Então, isso você só consegue através de experiência, né? Quer dizer, hoje a gente sabe, né, o que a gente é capaz de fazer e o que não. E aí a gente encara as coisas. Mas isso foram alguns anos, né, amiga? Foram alguns anos. Não precisa dizer quantos. Isso levou um tempo, né? A gente levou um tempo para estar onde a gente está hoje. Mas a nossa aquisição, ela continua até o resto da vida. Né? A gente vai sempre conhecendo mais, melhorando e tendo mais autoconfiança. E errando até o fim. E errando até o fim. Amiga, o dia que eu parar de errar, o dia que eu parar de errar é porque eu morri. Então, assim, eu acho que a autoconfiança ela é importante porque ela também passa, né, pela superação de medos, né, de inseguranças. E o que eu acho muito legal para a gente trabalhar a nossa autoconfiança é a gente ter um histórico de realizações. Porque quando a gente olha para aquela nossa amiga que a gente admira, que a gente gosta muito, né? A gente sabe o quanto ela realizou, o quanto ela já fez. Obrigada, amiga. Obrigada, amiga. Não, gente, não precisa falar, né? Que vocês duas são divas realizadoras. Mas, assim, a gente, o histórico das nossas realizações, a gente tem. Vocês já viram que a gente sempre olha com um olhar muito mais generoso para as nossas amigas do que para a gente mesmo? O que a gente já realizou? Quanto a gente já realizou? Então, escrevam, façam um histórico de realizações, sabe? E isso aí você vai olhar e falar assim, gente, olha, eu já consegui muita coisa, viu? Um diário de realizações, né? Eu já consegui um tantão, uma lista, né? E aí você pensa, pô, se eu conseguir tudo isso, eu consigo mais essa, sabe? E eu acho que assim você vai fomentando a sua autoconfiança, certo? Então, gente, podemos finalizar, meninas? Fazendo um resuminho das soft skills que a gente falou hoje, que a gente considera um tripé para a nossa carreira, para a nossa vida. Então, resiliência, que é a capacidade da gente se recuperar dos baques, das quedas, a gente se restaurar. Persistência, que é a força para continuar tentando, certo? E autoconfiança, que é acreditar que você pode sim. Então, essas 3 soft skills a gente elencou como esse tripé importantíssimo e que a gente não alcança, não é uma virada de chave. A gente vai treinando, a gente vai melhorando e vai conquistando ao longo da vida, certo? Então,
Um beijo para vocês. Muito obrigada por terem estado com a gente em mais um episódio do Kawaii Tech. Tchau, pessoal. Até Beijo, a próxima. galera. Tchau, Tchau. Beijo, beijo. Beijo. Meninas. Tchau. Beijos.